Paz do Senhor, eu gostaria de contar a todos uma visão que eu tive no dia 5/8/2015, no início desse mês. Eu sonhei que eu estava na avenida do meu trabalho, observando os carros subirem e descerem na avenida. E observei que todos estavam com muita pressa, como se fosse um horário de pico, no horário de almoço, algo desse tipo. Porém, eu observei que estava mais intenso do que o normal, as pessoas estavam com mais pressa e cada vez piorava aquela situação, a ponto de alguns motoristas não esperarem a vez do outro e acabarem causando acidentes. E eu observava aquela confusão, as pessoas descendo dos carros e brigando e xingando. E eu pensava, meu Deus, mas isso tudo por causa da pressa? Hoje em dia as pessoas não podem perder um minuto. Elas têm que acelerar um pouco mais, elas não podem perder tempo, elas têm que colocar a vida dos outros em risco. Porque as pessoas não podem esperar um minuto a vez do outro. E enquanto eu refletia sobre isso, eu olhei então para minha direita, em direção ao céu, e vi um clarão muito forte. E eu não conseguia enxergar nada à minha volta, só aquele clarão que me cegava, tão forte. E quando aquele clarão começou a se dissipar, eu comecei a ter uma visão de um lugar espiritual. Eu comecei a ver uma parte do terceiro céu. Quando aquele clarão se dissipou, eu estava na sala do trono de Deus. E nessa sala do trono de Deus, era como se eu estivesse ao fundo da sala e observava tudo do alto. Eu tinha uma visão geral daquela sala. E eu, muito impressionada com as coisas que eu estava vendo, eu pensava comigo, meu Deus, aqui é a sala do trono, é a sala do trono de Deus. E eu observava atentamente os detalhes daquele lugar e ficava lembrando de coisas que eu lia na Bíblia e procurava ver. E no chão eu via muitas pessoas, eu via anjos, eu via pessoas salvas. As pessoas salvas de joelho, levantando suas mãos, adorando, glorificando o nome do Senhor o tempo inteiro. E eu via também os anjos, alguns se prostrando, outros como se estivessem de guarda ali. Eles caminhavam em meio àquelas pessoas. Eu via os anjos, eles como a Bíblia diz mesmo, descreve, eles brancos, eles reluzentes, o brilho deles resplandia em todo lugar. E as pessoas salvas, eu via diferença entre elas. Elas também tinham muito dessa semelhança, reluziam, porém eu via algo diferente, uma luz diferente. Era como se fosse azulada, não sei, era uma áurea azulada, vamos dizer assim. E quando caiu a ficha que eu estava na sala do trono de Deus, eu me perguntei, mas se eu estou na sala do trono de Deus, onde está Deus? Eu olhei para o altar e via 3 tronos, o do centro era maior. E eu procurava ver Deus e eu não via Deus assentado em nenhum dos tronos. Eu não via nem Jesus, nem o Espírito Santo, nem Deus. E eu fiquei curiosa com aquilo e comecei a procurar em volta da sala e olhava atentamente cada detalhe, ver se eu via Deus em algum lugar ali. E enquanto eu observava, eu pensei comigo, eu posso não estar vendo Deus na forma física, mas agora eu entendo que Deus está em todo lugar aqui. Deus está em todo lugar aqui. Eu posso sentir a presença dele em todos os lugares onde eu estou vendo. E um detalhe interessante que eu observei quando eu olhava para os tronos, eram 3 tronos vermelhos na minha visão. E por detrás do trono não havia parede. O que eu via por trás do trono era o universo. Eu via as estrelas, eu via aquele universo, como que se aquela sala do trono estivesse suspensa no universo. E após observar isso, eu comecei a observar de novo a questão dos anjos, como eles estavam vestidos. E eu via que por mais que eles fossem de luz, eu percebi alguns contornos nos anjos. Eu podia observar que muitos deles
carregavam armas, como espadas e as roupas de guerreiros mesmo. E observando aquilo, e achava tudo muito interessante aquilo. Eu olhei novamente para o altar, e nesse momento que eu olhei para o altar, eu via Jesus. Jesus estava de pé no altar, todo de branco, e ele também reluzia, também resplandecia, também era totalmente branco de suas vestes. E quando eu vi Jesus, eu fiquei observando para ver o que ia acontecer, e de repente eu vi que quando do meu lado esquerdo e do meu lado direito começou a aparecer filas de tropas de anjos a cavalo. E aqueles anjos, na minha esquerda e na minha direita, eles iam em direção ao altar. E conforme eles iam cavalgando em direção ao altar, Jesus começou a descer as escadas. E quando Jesus começou a descer as escadas, eu procurava ver o que estava acontecendo, o que significava aquilo, por que aquilo estava acontecendo. Enquanto eu olhava aquela situação, de repente eu vi quando Jesus também apareceu montado num cavalo branco, assim como os anjos. E os anjos formaram fila atrás de Jesus, e então Jesus começou a cavalgar na minha direção, e eles vinham na minha direção cavalgando sobre o ar. E enquanto Jesus via me olhando nos olhos, e olhando fixamente. Eu lembro claramente da feição que eu vi. E então, enquanto ele começou a cavalgar na minha direção, me olhando nos olhos, eu comecei a ouvir algo. E ele não que ele conversava comigo, mas eu ouvia no meu pensamento, enquanto ele dizia: vai lá e diz para minha terra que o tempo acabou. Eu ouvi com essas palavras em minha mente. E nesse momento ele estava bem próximo de mim, como se estivesse face a face, a um metro assim de mim, muito perto, me olhando fixo nos olhos. E quando eu ouvi aquela frase, eu vi Jesus montado no cavalo e ele me atravessou, passou por mim. Quando ele passou por mim, eu tive novamente aquela visão de um clarão que me cegava novamente. Nesse momento eu voltei a ver tudo da terra no exato lugar onde eu estava, olhando para o céu à minha direita. E naquele segundo, assim, naquele centésimo de segundo, enquanto eu ainda olhava para o céu, eu via Jesus seguido por seus anjos nas nuvens. E eu tive ali o entendimento em que aquilo era um sinal para mim que o arrebatamento estava próximo. Não que ele estava acontecendo naquele momento, mas sim que estava muito próximo. Diante de tudo isso, eu só gostaria de deixar registrado meu testemunho em relação à mensagem que Jesus deixou para a igreja, que é a única, que o tempo acabou, que ele vai vir buscar sua igreja muito breve.